Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão. Meu nome é Filipe Santos, sou Dean da Católica Lisbon. E já agora é a primeira vez que digo estas palavras, porque fui inaugurada há 4 dias como diretor da escola. Este é o primeiro evento institucional que eu vou abrir. Portanto, é um grande prazer estar aqui convosco e obrigado por terem vindo para discutir este tema tão relevante como a digitalização e a disrupção no setor financeiro. Este evento é integrado num ciclo de conferências chamado Knowledge at Católica, onde o que nós queremos é promover o conhecimento, a investigação, a discussão de excelência que se faz na escola, nas várias áreas que são estruturantes para a economia portuguesa, internacional e para a gestão, e é envolvendo também peritos externos, como os convidados do painel que temos aqui hoje. Eu acho que este tema do Fintech, do Future of Banking, é muito relevante e é interessante pensar que muitas indústrias hoje em dia estão a ser digitalizadas e disruptadas, se pode usar este termo, pelas novas tecnológicas digitais. E, curiosamente, a indústria financeira até tem resistido a muita dessa disrupção. E se lembrarem da indústria financeira, originalmente era uma indústria digital por excelência, porque nos anos 70, quem comprava computadores e instalava mainframes eram os bancos e as grandes casas financeiras. Portanto, no fundo, foi a primeira indústria digital, além da indústria dos computadores, era a indústria financeira. Porque, no fundo, o dinheiro é bits e, portanto, bits é digital. Portanto, até resistiu muito bem à primeira vaga da digitalização. E agora que vem esta segunda vaga, as coisas poderão ser diferentes. Quão diferentes poderão ser? Temos aqui hoje um painel excepcional para discutir esse tema e gostaria de agradecer não só à equipa de marketing institucional por ter organizado o evento, mas também aos coordenadores do nosso programa Fintech Disruption, o Paulo Cardoso Amaral e o Diogo Lopes Pereira, que montaram este evento e que vão agora fazer a abertura, e agradecer aos CEOs e fundadores das empresas aqui presentes e um excelente evento para todos, com muito knowledge e com muito entendimento do que se vai passar na indústria financeira nos próximos anos. Muito obrigado. Paulo. Então, boa tarde a todos. É um gosto muito grande ter a casa tão cheia. Isto faz-me lembrar os meus tempos de licenciatura com a sala cheia. Mas, enfim, eu não vos vou dar uma seca de blockchain, ainda ponderei. Nós não vamos falar sequer de tecnologia, vamos falar dos temas que estão hoje a acontecer e, portanto, com empresas e casos reais. Este é um tema... eu tenho que dizer só 2 ou 3 palavras. Eu já ando nisto há uns anos. Vejo aqui muitas caras conhecidas, é um gosto enorme ver alguns alunos até da MBA, já há 15, 20 anos que aqui andam. Nós andamos a estudar estes temas da tecnologia e da estratégia nas empresas há muito tempo, aqui na Católica, desde o início dos anos 90. A questão é que o setor financeiro, como acabou de dizer o Filipe, é um setor de informação e, portanto, será o primeiro a ter um impacto muito grande daquilo que são as evoluções tecnológicas que ainda por cima estão a acelerar. E é infraestrutura dos outros. Portanto, muitas coisas estão a acontecer. Eu tenho a pena de não começar a carreira hoje, porque agora é que vai ter piada. Bom, decidimos fazer isto no contexto do curso de Fintechs que começámos o ano passado. Foi uma sorte enorme o Diogo ter aparecido e nós temos pensado em fazer o curso. Já vamos na 3ª edição, vamos começá-lo agora dia 9 de abril, a 3ª. O João, que se juntou a nós, o Marco, enfim, os nossos professores aqui nestes temas. Então decidimos ter esta discussão prática, portanto não é uma abordagem como vai acontecer no curso, mas é uma forma de criar awareness, ver também o que é que as pessoas, se este tema interessa às pessoas. Vejo que a casa está cheia, estou muito contente com isso. E, portanto, sem mais demoras, Diogo, passo a palavra, ele vai gerir esta discussão com os nossos convidados. Temos pouco tempo, vamos ser eficazes e até já. Bem, boa noite a todos. Eu primeiro queria fazer uma pergunta, que é a seguinte. Quantos de vocês é que foram ao balcão de um banco no último ano? Levantem o braço. Ainda são muitos. Eu também, infelizmente. E pronto, e sempre que vou a um balcão, sinto que é um dia perdido, sinto que é tempo perdido.
E, de facto, o que nós vemos é que os bancos estão a perder estão a fechar imensos balcões. Portanto, nos últimos 5 anos, fecharam 1.400 balcões em Portugal. Para vocês terem uma ideia, isto é o mesmo que os balcões atuais da Caixa, do Millennium e do Novo Banco, os 3 juntos, foram 1.400 balcões que fecharam, 25% da rede. E porquê é que isto se deve? A 2 motivos, não é? O primeiro é a invenção do smartphone, em que as pessoas trouxeram o balcão para dentro da sua palma da mão, e a outra é o fintech, ou seja, esta tecnologia nova. E o que é o fintech? Portanto, o fintech, aqui na definição do Banco de Portugal, é a aglutinação de 2 palavras, portanto, financial e technology, que é a tecnologia aplicada aos mercados financeiros. Pode também designar as entidades que têm modelos inovadores e que usam a tecnologia mais avançada, ou a própria tecnologia que incumbentes, portanto, os bancos tradicionais e estas novas startups que usam. E o setor financeiro está numa luta pela sobrevivência, uma autêntica selva, se quiserem, em que os mais fortes, são muito lentos, muito por culpa de alguns fatores que lhes retiram agilidade, como a pesada regulação, como os legacy systems, que, como o Filipe Santos disse, começaram a ser instalados na década de 70, portanto, e que na altura eram state of the art e hoje em dia estão muito desatualizados, pelos custos de estrutura elevadíssimos, enfim, que foram criados numa altura em que havia pouca automatização e pouca digitalização, e também por uma coisa que é o retorno que os acionistas continuam a exigir. Ou seja, os acionistas continuam à espera que os bancos continuem a proporcionar os mesmos retornos que deram até agora. E por isso dão muito espaço para novas startups atacarem. Se vocês forem ver aqui, por exemplo, o Revolut em Portugal já tem 100 mil clientes no espaço de 2 anos. E temos aqui vários players novos a atacarem, portanto, e temos inclusivamente as Big Techs, portanto, a Google, a Amazon, a Apple ou a Alibaba a atacarem este mercado. Ou seja, o Google, por exemplo, teve a autorização de uma licença bancária na Estónia, uma licença bancária europeia, e, portanto, a partir de agora pode atuar como um banco em qualquer país da Europa. E temos o Alibaba com o Alipay poderosíssimo no Oriente, mas já a entrar em Portugal, portanto, já com uma parceria com o Millennium BCP a funcionar em Portugal. E temos a Amazon já a conceder crédito, muito crédito a PMEs, de uma forma completamente seamless. São eles que conhecem o verdadeiro risco de crédito dessas empresas. E pronto, e a Apple também, com o Apple Pay, também muito forte. E se nós nos lembrarmos do Darwin e da teoria da sobrevivência das espécies, há uma frase muito importante que diz que, no fundo, não é o mais forte que sobrevive, nem sequer mesmo o mais inteligente, mas sim aquele que se adapta melhor à mudança. E, portanto, os bancos que vão sobreviver serão aqueles que se adaptarem melhor à mudança e as fintechs que sobreviverem também. E então, o que é o fintech? Portanto, existem várias áreas no fintech. Portanto, temos aqui o lending, portanto, o marketplace lending, em que entidades que necessitam de crédito e que procuram e encontram investidores, isto tudo numa plataforma eletrónica que desintermedia completamente os bancos. Temos o blockchain e as criptomoedas, enfim, as criptomoedas continuam a ser uma alternativa, ainda que não muito popular, às moedas normais. E o blockchain, de facto, pode desromper não só a banca, mas uma série de indústrias também. Temos o RegTech, que é a tecnologia aplicada à regulamentação. Temos o Personal Finance, portanto, tecnologia aplicada à gestão das finanças pessoais. E vamos cá ter hoje uma startup que está a trabalhar exatamente sobre isso. Temos a área de pagamentos e billing. O InsurTech, este é um setor que se calhar não teve uma grande disrupção nos últimos 2 ou 3 séculos e que agora está verdadeiramente a sofrê-la. E temos cá também uma startup que vai falar sobre isso. Os mercados de capitais também estão a sofrer uma disrupção. Uma startup portuguesa, ou vamos dizer inglo-portuguesa, que é a Seeders, está de facto muito forte também nesta área. Temos a área de wealth management, de gestão de ativos, a área de transferências, que era uma área onde os bancos tinham uma margem gigantesca e que rapidamente as startups se foram apercebendo disso e aproveitando disso. E hoje em dia já há unicórnios nesta área. E finalmente uma área que eu julgava que nunca ia ser atacada,
que é a área do crédito de habitação e do imobiliário, mas que neste momento já existem vários startups também a atacarem esta área. E eu vou dizer aqui uma frase polémica, que é: daqui a 5 anos não vão haver fintechs. Não vai haver fintech daqui a 5 anos. Tal como na década, enfim, no início do milénio, em 2000, se falava muito das dot-coms, e hoje em dia não passa pela cabeça de ninguém falar de uma dot-com, não é? Todas as empresas que sobreviveram têm uma estratégia digital. Vai acontecer o mesmo no fintech, ou seja, quem não tiver uma estratégia fintech, uma estratégia digital, não vai sobreviver. E portanto, daqui a 5 anos não se vai falar de fintechs, vai-se falar de instituições financeiras, que são aquelas que adotaram o fintech em todas as suas componentes e que sobreviveram. E nós hoje temos aqui 5 startups, portanto, das mais interessantes de Portugal. Portanto, temos a Raise, que nos vai falar aqui de Marketplace Lending, também já faz antecipação de faturas, e a última novidade é que vão criar também um Marketplace de depósitos. Portanto, muito interessante. Depois temos outra startup, que é a Driveit, que monitoriza o estilo de condução dos automobilistas através de uma aplicação no telemóvel, e que de facto é muito interessante quer para seguradoras, quer para gestoras de frotas. Temos também a BankConnect, com a PSD2, que é uma diretiva europeia. Há o chamado Open Banking, em que é o cliente que é dono dos dados e pode permitir às instituições que ele quiser, que acedam aos bancos que até agora estavam fechados e não partilhavam os dados dos clientes, e a partir de agora têm que partilhar, e a BankConnect é exatamente a empresa que gera esses interfaces. Temos também a NetInvoice, que é uma ideia interessantíssima, que no fundo permite fazer aqui uma arbitragem de risco de crédito, em que as empresas, por exemplo, PMEs que no fundo têm como clientes a EDP, vou dar aqui este exemplo, conseguem deixar de pagar uma taxa que era a que eles pagariam no banco e antecipar o recebimento dessas faturas com o risco de crédito EDP. Portanto, há aqui uma arbitragem muito interessante. E, finalmente, temos a parcela já, que é crédito no ponto de venda, de uma forma muito simples e para, vamos dizer, as grandes cadeias de lojas já tinham um crédito no ponto de venda. Portanto, a Vorten, o IKEA, a Rádio Popular já tinham um crédito no ponto de venda, mas os pequenos lojistas não, e é exatamente isso que a parcela já vem fazer. E por isso, para começarmos aqui a nossa conferência, eu pedia o vosso aplauso para o CEO da Raise, o José Maria Rego. Boa tarde a todos. Eu vinha a pensar o que é que eu podia dizer hoje aqui que fosse suficientemente interessante e que vocês provavelmente não conseguissem já ler online, etc. Eu não sei, só aqui uma breve pergunta à audiência. Quantas pessoas é que nunca ouviram falar da Raise? Era um mão no ar. Ok, temos ali algumas pessoas no fundo. Pronto, a maioria das pessoas já ouviu falar, se calhar mais ou menos. Nós estamos no mercado português há sensivelmente 4, 5 anos. Depende como é que se contam estas coisas, porque fintech não começa de um dia para o outro, começa muitas vezes quando ainda estamos no outro lado, a trabalhar e a pensar em ideias, porque a inovação, isso é uma coisa que nós temos aprendido muito ao longo do tempo, a inovação não é assim, já está a inovar, não, a inovação é um processo que muitas vezes nós achamos que é um caminho que, afinal, não é bem esse, é outro lado, e portanto as coisas, não sei bem há quanto tempo é que começou a Raise, foi há 4 ou há 5 anos, depende de como contamos. Mas a Raise é hoje um dos financiadores de referência das PMEs em Portugal. E eu digo isto convicto do que estou a dizer, porque não há muitas instituições em Portugal a fazer investimentos médio e longo prazo nas PMEs como faz a Raise. E vocês perguntam, como assim? Como é que é possível uma startup, eu não gosto de chamar muito de startup, a Raise acho que já é uma empresa cotada, enfim, já tem alguma, já fica assim um bocadinho às vezes, sim, já tremo um bocado quando dizem startup, mas ainda aceito o nome. Mas como é que é possível? Como é que é possível a Raise ser hoje um dos financiadores de referência e eu estar aqui convicto a dizer-vos isto? Porque
nós temos, efetivamente, conjugamos aqui várias coisas que nos ajudam a ser um player que eu acho que está a crescer e a vencer. Uma das coisas que nós juntamos é, obviamente, a utilização de tecnologia. Portanto, nós usamos, mas não que seja particularmente avançada, não há cientistas na Raise, há só uma utilização inteligente de tecnologia, há uma vontade, quando se desenvolve a tecnologia, dela ser efetivamente prática e não ser algo que, isto fica bonito, vamos pôr desta forma. Mas serve para alguma coisa? Não, tira daí. Então, é um bocado esta maneira de nós desenvolvermos tecnologia que não é necessariamente muito sofisticada, é só prática e útil. E as pessoas, quando interagem com ela, percebem o que é que estão a fazer. A segunda coisa que nós conjugamos é um posicionamento económico no mercado. Ser fintech não é só tecnologia, também é parte fino. E o nosso posicionamento financeiro no mercado é bastante claro. Nós sabemos perceber, olhar, analisar uma empresa e dizer que queremos investir a médio e longo prazo nesta empresa. E temos aqui o dinheiro, vamos avançar com este investimento. Portanto, é este posicionamento financeiro que hoje em dia não existe nos bancos. Não sei se vocês têm noção desta informação, mas a grande parte, se não mais de 50% dos empréstimos médio e longo prazo, mais de um ano, portanto, nem estamos a falar aqui de coisas, mas empréstimos mais de um ano feitos no sistema bancário, grande parte, provavelmente 50%, é feito com o apoio do Estado. Portanto, sem Estado, não há financiamento médio e longo prazo em Portugal. E mais, só 5% do financiamento total anual para as empresas é que é médio e longo prazo. Portanto, temos aqui dois fenómenos, que é as nossas empresas estão-se a financiar no curto prazo, o que é mau, e ainda por cima, o pouco longo prazo que há é o Estado que possibilita, o que ainda é mau, é muito mau também, é mau a dobrar. E, portanto, isto faz com que o posicionamento da empresa, aliado à utilização de tecnologia, crie aqui uma simbiose que faça com que a Raise consiga crescer e vencer. E isto é, cá está, agora, o que é o grande desafio do fintech? E provavelmente vamos falar disto aqui também. É que eles são muito grandes e nós somos muito pequeninos. Eles têm 100 anos e nós temos 2, 3, 4, 5. E isso faz, obviamente, criar um desafio, porque um desafio que para a sociedade civil é um bocadinho indiferente. Porque eu aqui não há, entre ser servido pelo BCP ou ser servido pela Raise, as empresas pronto, podem gostar mais de uma marca ou de outra, mas desde que querem é o serviço bem prestado. E é isso que faz sentido. Portanto, as fintech têm um grande desafio e, portanto, têm que continuar a inovar, têm que procurar sempre o espaço em aberto, porque quando um elefante que vimos ali atrás mexe, é bom que a pessoa procure o espaço onde o elefante não está a querer mexer. E ir fazendo assim, até ir ganhando dimensão, até ir ganhando dimensão, até ir ganhando dimensão. Tentar ser sustentável nas suas contas. Felizmente nós somos, que é ótimo, não perdemos dinheiro. Não é o que se pode dizer, provavelmente, a maioria das fintech. E cá está. E é um bocadinho este jogo, ver quem é que consegue sobreviver até se tornar suficientemente grande e escalável e sustentável para conseguir, e eventualmente, começar a ombrear com o lucro, isto é importante dizer isto, ombrear com lucro com os bancos, porque não é fácil. E, portanto, é um bocadinho essa a ideia. Portanto, o fintech mexe com todos nós. Estamos aqui hoje, como provavelmente não estaríamos como provavelmente não há, seguramente, entusiasmo à volta da agrotech, por exemplo. Não há. Pronto, as pessoas provavelmente não se entusiasmam tanto, mas fintech entusiasmam-se mais. Porquê? Porque, efetivamente, mexe com todos nós, mexe com a nossa carteira, mexe com a nossa vida, mexe com a vida dos nossos queridos e, enfim, e, portanto, interessa a todos. Tudo isto, ou seja, para concluir, ser fintech é um processo, ser fintech é ter um posicionamento financeiro e um posicionamento tecnológico bem definido e que consegue encontrar os espaços
de inovação à volta dos elefantes. Ser fintech é ter também um bocadinho de sorte e pode ser que ao fim de 10, 15, 20 anos a empresa consiga, aí sim, ser um colosso financeiro de um país ou de uma região. Obrigado. Eu agora passava a palavra ao Carlos Abreu, da Driveit. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado ao Diogo e Filipe e Paulo por nos convidarem a vir aqui apresentar e falar um bocadinho da nossa startup. A Driveit, no final do dia, o que nos move é transformar um bocadinho a forma como a mobilidade é feita, no sentido de torná-la mais segura e mais sustentável. E nós fazemos isto através, ou principalmente através da nossa solução de Driving Analytics. A nossa solução acaba por ser uma solução facilmente integrável em qualquer aplicação que vocês possam conhecer. Portanto, quer estejam a falar de seguradoras, quer estejam a falar de utilities, qualquer empresa que ambicione ou tenha uma aplicação móvel pode integrar a nossa solução e desde o momento zero adquire uma série de features que os permite trazer diversos serviços de mobilidade ao mercado, entre as quais gravar automaticamente tudo que é viagens, ter perfis de condução, calcular consumos, calcular indicadores de risco, métricas que, como vocês possam imaginar, trazem ou podem trazer muito valor a empresas, especialmente neste fórum, seguradoras. Caso vocês não saibam, das métricas tradicionais que se costumam usar no universo segurador, idade, local morada onde o condutor está registado, estas métricas de Usage-Based Insurance, como tradicionalmente são chamadas, têm um poder preditivo 2 a 3 vezes superior. Significa que a inserção, a inclusão destas métricas em modelos de riscos habituais conseguem calcular, conseguem estimar com uma precisão 2 a 3 vezes superior o risco de qualquer condutor, de qualquer um de nós ter um acidente. Portanto, isto funciona bem, é simples, é inteiramente mobile, pode ser integrado em qualquer aplicação, não é preciso nenhum hardware, à exceção do próprio telemóvel do condutor. Nós recolhemos uma série de informação, nomeadamente sensores de telemóvel, acelerómetros, giroscópios, localizações. Depois temos o nosso modelo de Machine Learning que percebe toda esta informação, percebe muito bem o que é que são os consumos, o que é que são riscos de condução, o que é risco de condução, distrações com o telemóvel, eventos bruscos, travagens bruscas, acelerações bruscas, indicadores que cada vez mais são mais relevantes para os nossos clientes. Portanto, de uma forma, 4 grandes áreas, muito rapidamente. Uma, obviamente, um foco, uma preocupação grande nossa é fazer isto de uma forma eficiente. Não queremos ter, ou não queremos que os nossos clientes tenham a nossa solução integrada na sua aplicação e, de repente, a bateria do telemóvel desaparecer em meio-dia. Portanto, isto para ser feito, e para ser feito de uma forma mobile, tem que ter um impacto muito residual no uso habitual dos clientes dos nossos clientes. Temos a parte do nosso foco de sustentabilidade que anda à volta da parte dos consumos, onde conseguimos calcular e estimar os consumos na estrada só a partir do telemóvel e com base na informação geográfica das estradas e as características do veículo e as condições com que o veículo está a ser movido. Obviamente a nossa parte de segurança, que diz mais próxima das seguradoras, e toda a parte de integração, que obviamente há aqui muito trabalho de casa feito, e nós queremos que seja o mais fácil e simples de integrar em qualquer aplicação. E hoje, orgulhamos de poder dizer que qualquer cliente pode integrar a nossa solução e no espaço de uma semana estas funcionalidades que aqui vimos, de gravação de viagens, de acesso a métricas, podem tê-la pronta e aceder a elas no espaço de uma semana. Como referi, já um longo caminho, nós começámos, a nossa equipa trabalhou no universo segurador e uma das coisas, ou uma das razões pela qual nós arrancámos foi porque vimos seguradoras à procura deste tipo de soluções, a testar várias soluções, mas por uma razão ou por outra, nunca as trazerem ao mercado. E há diversas razões, uma é por, na altura, há 5 anos e ainda hoje, a esmagadora maioria das soluções precisar de hardware que é caro, traz complexidade a todo o processo, muitas vezes traz problemas de consumo de bateria ao próprio carro, logo aí uma grande barreira. Segundo, num foco mais de soluções mobile, a questão do grande consumo de bateria, especialmente porque
Estas soluções tradicionais usam principalmente o GPS para recolher e processar esta informação, por oposição à nossa solução que usa principalmente acelerómetro. E isto, desde o início, na nossa estrutura, procurámos resolver estes problemas. Portanto, no primeiro gráfico em cima podem ver a diferença de qualidade na gravação das viagens automaticamente em background, sem qualquer interação com o utilizador. No segundo, a grande preocupação que nós temos de consumo mínimo de bateria ao longo do dia. O terceiro e o quarto são duas métricas mais relevantes e que já são reconhecidas como tal, quer pela indústria, quer também pelo universo académico. Do lado esquerdo, a questão dos eventos bruscos, travagens bruscas e acelerações bruscas, indica a percentagem de erro que a nossa solução tem versus soluções internacionais de players estabelecidos. E, por final, e aqui a diferença ainda mais relevante e também muito resultado dos nossos modelos de machine learning, o conseguirmos detectar distrações com o telemóvel. E aqui, muitas pessoas com quem falamos, obviamente, privacy é sempre uma grande preocupação delas, mas, acima de tudo, nós acreditamos que esta informação pode ser usada de muito boa forma na prevenção. Os nossos utilizadores, aqui na parte das distrações, foi muito interessante ver, utilizadores que usaram a nossa aplicação, no fim de 2 semanas, tiveram uma redução de 40% na utilização do telemóvel enquanto conduziam. E este tipo de coisas, este feedback de condução, esta ilustração, o mostrar aos condutores que comportamentos perigosos estão a ter, pode ajudar em muitos casos este nosso objetivo de trazer um bocadinho mais de segurança e um bocadinho mais de sustentabilidade às nossas estradas. Em termos de aplicações, enfim, como somos uma solução que pode ser integrada facilmente em qualquer aplicação, há muitas. Qualquer cliente pode nos integrar e, de certa forma, customizar e ajustar e mexer um bocado e focar a nossa solução à sua área de ação. Naturalmente, seguradoras é um caso. Do lado direito, detecção de fraude também é uma grande área onde, não utilizava uma estatística, que havia países na União Europeia onde fraude que já estava a custar até 20% dos prémios pagos. Pensar em 20% é uma pequena barbaridade. E com este tipo de tecnologia, o que nos permite fazer é quase virtualmente reconstruir todos os momentos até o acidente. E isto não estamos a falar só na analítica. Uma seguradora com baixa de informação pode prestar um serviço que não tem paralelo. Pode pegar no telemóvel e telefonar ao seu condutor e perguntar, está tudo bem, teve algum acidente, precisa de ajuda. E este comportamento corta nas duas direções. Por um lado, reduz risco, reduz fraude, mas, por outro lado, ajuda a melhorar este customer service, que no caso das seguradoras, eu arriscava-me a dizer que é dos mais limitados em quase todas as verticais. Se vocês pensarem bem quantas vezes interagiram com a vossa seguradora, eu arriscaria a dizer 1 a 2 vezes por ano. Tipicamente é quando se faz a apólice e quando se tem um acidente. Portanto, e trazer aqui um novo canal de comunicação através de uma aplicação pode abrir aqui muitas pontes e muitas portas que seriam muito interessantes de explorar. Naturalmente não é só seguradoras, uma grande área onde nós temos agora é a mobilidade, onde os nossos clientes, a EDP, está a usar a nossa solução para promover mobilidade elétrica, usar a nossa solução para gravar e analisar o perfil de mobilidade dos seus condutores e simulá-lo tal como se ele estivesse a realizar as viagens com um carro elétrico. Isto permite-nos não só dar aos clientes da EDP uma estimativa das poupanças que seriam com um carro elétrico, mas também perceber dentro da rede de postos de carregamento em Lisboa, ou onde quer que eles estejam, quão fácil seria carregar os seus carros na via pública. Uma das métricas que foi muito interessante observar há coisas de umas semanas foi que 98% dos condutores conseguem fazer as suas viagens normalmente sem nunca carregar na via pública, o que deita abaixo uma das barreiras que muitas pessoas falam como muito relevante no caso dos carros elétricos. No caso específico das seguradoras, enfim, esta área não é necessariamente nova. Usage-Based Insurance já se fala há anos, não numa perspectiva tão mobile, mas numa perspectiva de hardware, em que se usavam o que se chamam de black boxes ou de adaptadores OBD que se instalam nos carros e permitem adquirir esta informação. E os benefícios já são mais do que batidos, desde o melhor pricing, como referi há pouco, 2 vezes superior, quer por uma questão de prevenção, quer por uma questão de customer service. A grande questão é trazer esta tecnologia, é democratizar esta tecnologia para que qualquer seguradora, e não apenas as majors, possam trazer isto aos seus clientes de uma forma rápida e com pouco risco. Finalmente, e para concluir,
estamos, enfim, muito entusiasmados com o que nos segue. Entusiasma-nos ver, finalmente, vontade, quer por parte das seguradoras, quer numa área de mobilidade, em fazer mais e melhor e utilizar este tipo de tecnologia que, muitas vezes, apesar de parecer simples, acaba por trazer muitas mudanças ao mindset das próprias empresas. E a EDP, como referi há pouco, foi o nosso último cliente na área da mobilidade. Estamos, neste momento, a trabalhar com uma seguradora para trazer uma solução de Usage-Based Insurance para o mercado e muitos outros exemplos, acreditamos, vão seguir nos próximos anos. Obrigado. Bem, queria um aplauso também aqui para o Diogo Nesbitt, podes passar o slide, se faz favor, da BankConnect, portanto, que é um agregador de informação bancária e que vai ser muito interessante. Peço o vosso aplauso. Obrigado, Diogo. Obrigado pelo convite. Então venho falar um bocadinho da BankConnect. Eu não vou falar tanto da empresa em si, vou explicar um bocadinho a ligação com os bancos, acho que é a parte mais divertida, e temos aqui uma questão mais peculiar, se calhar, que as outras empresas. Só para vos dar o contexto, nós criámos uma solução que permite, antes da VPS-D2 e mesmo quando há GPS-D2, qualquer empresa aceder aos dados bancários dos seus clientes sem ter que precisar de aceder aos bancos. Portanto, nós somos uma camada que vamos trabalhar em cima de bancos, Portal das Finanças, Segurança Social, Banco de Portugal, recolher a informação que estes sites têm e dá-la de uma forma estruturada a quem quiser utilizar. Sejam instituições de crédito, instituições de financiamento, PFMs, qualquer empresa, em vez de ter que ligar com todos estes providers, pode ligar connosco e ter acesso a essa informação. E nós conseguimos fazer isto com toda a informação que já existe hoje em dia no banco e quando houver a PSD2, com a informação que a PSD2 vai dar, que, pelo que está regulamentado para já, vai ser bastante menos do que aquela que hoje em dia nós conseguimos dar. Por exemplo, o que está regulamentado na PSD2 é que vamos ter acesso aos dados de pagamento, não vamos ter acesso aos visas, não vamos ter acesso a ações, a créditos. Portanto, nós conseguimos dar um leque, hoje em dia, muito mais diversificado de informação. E isto, nós não temos nenhum produto final, não temos nenhum PFM, não temos nenhum site de análise de risco, de análise de crédito. Portanto, nós queremos ser uma camada de serviços que vai permitir, esperemos nós, um grande crescimento e um aparecimento de muitas startups novas que possam trabalhar esta informação. E é isso que queremos fazer e é esse o nosso objetivo. Para fazer isto, criámos uma arquitetura diferente do que existe hoje em dia no mercado. Esta solução já existe em alguns países da Europa, em Portugal penso que não. Criámos uma arquitetura nova que permite aos nossos clientes estarem a correr os nossos serviços nos servidores deles e a formação bancária nunca tem que passar por nós. Nós não temos servidores, limitamos-nos a fornecer o código para os nossos clientes utilizarem, o que a nível de regulamentação também agiliza bastante o processo, porque nós não temos que ter nenhuma certificação de entidade que pode trabalhar dados financeiros. Portanto, a nossa ideia é esta, é promover inovação, é promover novas startups, é promover PFMs que todos os portugueses andam desejosos de ter, que funcionem de maneira automática, que lhes deem conselhos de crédito, que ajudem a pedir novos financiamentos. É ajudar instituições de crédito, em vez de demorarem 2 meses a ter todos os documentos que precisam para dar o parecer do crédito à habitação, poderem dar em 15 minutos, em 5 minutos. O cliente, com esta aplicação, consegue fazer login nos sites que precisa e nós tiramos toda a informação que é preciso para um crédito à habitação. Portanto, o processo que hoje em dia demora 1 mês só de recolha de dados pode passar a 5 minutos. Depois, a análise financeira será feita pelas mesmas entidades. Um agregador de informação, de ações, do que quisermos, pode aparecer no mercado, como já existe. E, portanto, a nossa ideia é lançar um máximo de produtos que já existem no mercado americano, no mercado australiano, no mercado inglês e que podem agora começar a surgir. Nós, basicamente, recolhemos informação financeira através de APIs, quando elas houverem, através de scraping, e fornecemos-la
à banca, crédito, PFMs, instituições que agilizem o processo, a quem quiser utilizar. Nossa relação com a banca é peculiar. Aqui que eu falava no início. Nós utilizamos informação bancária, eles são nossos fornecedores não oficiais, sem eles nós não conseguimos trabalhar, e por outro lado são nossos clientes, a quem nós podemos vender o serviço de acesso a outra informação financeira. E isto cria aqui uma particularidade na nossa empresa. O Diogo perguntava há bocado quem é que foi ao banco nos últimos tempos. Eu tenho conta em todos os bancos, empresarial e particular. Um pequeno à parte, nós cronometramos o tempo que demoramos a cada ida ao banco. Abrir conta em Portugal não demora menos de 1h30, seja empresa ou particular. E há bancos em Portugal que demoram 7 dias a enviar para casa a password de acesso ao banco. Portanto, eu acho que há um longo caminho a percorrer aqui. Portanto, nós para conseguirmos trabalhar temos de ter conta em todos os bancos, temos a experiência de lidar com todos os bancos, podíamos quase fazer uma tese sobre isso. É uma relação espetacular, já vou falar um bocadinho mais dela. Esta ideia começou numa consultora que eu tinha fundado com alguns colegas de faculdade, em que queríamos gerir as nossas finanças da nossa empresa de forma automática, éramos todos engenheiros informáticos e, portanto, não concebíamos que acontecesse de outra forma. Vamos nos ligar aos bancos, pensávamos em 2014. Havia um banco, ainda existe, o Millennium, que tinha um automatismo, que por acaso era o nosso único banco, que nos enviava todos os dias um fecheiro TXT com as transações do dia. Espetacular, os outros bancos de certeza que têm isto, ou melhor. Batemos à porta do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Ninguém tem nada, nenhuma integração, nada existe. A melhor que existe, e única, é do BCP, parabéns, há muitos anos, e funciona por e-mail com TXT. Portanto, só ao final do dia é que conseguimos essa informação, mas sempre funcionou. De 2014 a 2016, criámos o nosso próprio estudo de finanças pessoais, integrado com o nosso banco. Em 2016 dissemos, não, toda a gente com quem falávamos nos pediu o produto, nós também queremos para gerir a nossa empresa, vamos criar uma empresa para isso. Criámos a Magnifinance. Ganhámos o prémio de Caixa Capital da Caixa Empreender, como uma startup do ano, imensa notoriedade, vamos para a frente. Reuniões com todos os bancos, era facílimo, porque tínhamos ganho o prémio da Caixa, portanto era facílimo. Chegávamos às reuniões, não, impossível, impossível, nunca vamos fazer isso é totalmente ilegal, vocês não podem fazer isso, não vão fazer isso. E nós dizíamos, não, mas nós já fazemos isto há 6 meses, agora gostávamos de fazer isto em bem. Acham que podemos dar esse passo? Reunimos com todos os bancos e nunca aconteceu. Magnifinance continua, eu abandonei o projeto e comecei um projeto novo. Pensei, há aqui uma grande parte que pode ser diversificada e crescer bastante. A Magnifinance faz isto na ótica do produto. Eu quero fazer isto como um serviço. E criei a BankConnect em 2018 e estamos em 2019 e continuamos exatamente igual. Nenhum banco tem nenhum serviço. A parte interessante é que, como startup, hoje em dia os bancos abrem-nos as portas. É um passo muito melhor. Não para nos fornecerem o serviço, mas para nos comprarem o serviço. Okay? Portanto, a nossa relação tem sido espetacular. Eu entro no banco e digo, eu já acedo aos vossos dados e dou aos outros bancos todos. Você também quer, não é? Pois, eu gostava de aceder aos outros bancos também. Mas então, e dar-me um serviço para eu mais facilmente aceder aos seus? Não, isso não. Isso está fora de questão. Mas eu quero os dados na mesma. É bastante interessante, porque as startups estão na moda, os bancos têm um bocadinho mais abertura, já conseguimos mais reuniões. Ainda ontem tivemos num programa de aceleração com o Banco de Portugal e com a CMVM a discutir a nova regulamentação, como é que nós nos encaixamos, o que é que os serviços que os bancos vão ser obrigados a dar vão ter, como é que nós continuamos a ter acesso à informação que os serviços não vão ter. Portanto, estamos indiscutivelmente melhor. Em 2014, se me perguntassem se em 2019 os bancos iam continuar sem serviços, eu dizia que não, que era completamente impossível. Daqui a 5 anos vai ser tudo muito diferente. De 2014 para trás, há 5 anos não havia iPhones, portanto, de certeza que daqui a 5 anos o mundo vai estar épico neste serviço. Mas infelizmente não. Para nós é uma boa oportunidade de negócio, ainda que nós preferíssemos muito mais os serviços, porque acho que muito mais rapidamente as coisas cresciam. E é tudo. Bom. E pronto, e agora pedi também uma salva de palmas para o João Castro Pinheiro, da Net Invoice, que é um marketplace de faturas. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado por terem vindo.
pegando aqui um bocadinho ao bocado numa provocação que foi feita, eu diria, muito pouca gente nesta sala já ouviu falar da Net Invoice. Mas estamos aqui para ficar e gostava muito rapidamente de vos apresentar o que é, dado que é uma forma de fazer algo que já se faz há algum tempo, mas com um enquadramento diferente e um rearranjar das peças do puzzle de uma forma um bocadinho diferente, que nós acreditamos que é disruptiva e que enquadra-se muito na lógica desta conversa que estamos a ter hoje. Começando, qual é que é a nossa missão, ou qual é que é a missão da Net Invoice? Como é que nós pensamos o que é que vai ser a Net Invoice? Como é que vamos pensar a Net Invoice? A ideia nasce do simples facto de sentirmos que no mercado português há duas coisas que o caracterizam. Primeiro, o tecido empresarial português é composto, maioritariamente, para não dizer acima de 95%, se quiserem um número preciso, são 98,7%, a números de 2017, é composto por microempresas. Não há mais do que 850 grandes empresas em Portugal. Isto é uma ideia que, de facto, dá-nos uma fotografia um bocado clara do que é que estamos a falar do ponto de vista de serviços. E o que é que existe do ponto de vista de relações entre essas empresas? Existe uma relação, muitas vezes, que é, numa ótica pirâmide, de 1 para N, ou de N para 1, em que o 1, como é grande, exerce o seu poder negocial e faz aquilo que nós dizemos até num bom ditado português: pagar ou morrer, só quando tiver que ser. E, portanto, culturalmente, temos uma coisa muito engraçada em Portugal, que é pagar mal. Pagamos, e é uma coisa que também é um dado muito salutar e muito feliz de encontrar quando se faz um estudo sobre a economia portuguesa. A economia portuguesa paga, as chamadas probabilidades de default estão ao nível das de França, somos melhores do que Espanha, somos melhores do que a Grécia, somos melhores do que a Itália, mas gostamos de pagar mais tarde. Não é por acaso que a média de pagamentos na zona euro, nos créditos comerciais, anda na volta dos 34 dias, isto são dados da Comissão Europeia, e em Portugal a média é de 67 dias. Média, mais do dobro. E, portanto, claramente estamos aqui perante uma questão cultural. E uma questão cultural que a nós pareceu-nos que era muito fácil de ultrapassar, rearranjando as peças do puzzle de uma forma um bocadinho diferente. Qual é que é o caso clássico? Existe, tradicionalmente, uma dilatação dos prazos de pagamento, em que, evidentemente, causam recebimentos demorados e, portanto, um dinheiro bloqueado em faturas para as PMEs. Ora, como as PMEs são a grande maioria das empresas em Portugal e caracterizam-se por uma coisa muito simples, que é terem um balanço muito pequeno, ou não terem balanço, muitas das vezes, até quando falamos de startups, e acho que aqui neste painel todos nós somos familiares ou familiarizados com o tema de não ter balanço e de estar à procura de crescer, o dinheiro fica bloqueado em faturas, isso cria-nos dificuldades de tesouraria, não só nos impede de crescer, como também nos cria uma dificuldade de curto prazo. Temos aquilo que é o que nós chamamos na nossa campanha os prazos à perna, há salários para pagar, há contas da água, há contas da luz, há contas de consumíveis para pagar, há OPEX para gerir. E isto faz com que eu vá buscar mais endividamento e na prática reduza o poder negocial que tenho perante todas as contrapartes, quer perante o banco, quer perante os meus clientes, quer perante os meus fornecedores. Eu torno um agente negociador em posição de constante fraqueza, o que é, de facto, algo que me impede de crescer, que me impede de andar. Isto, como é evidente, traduz na dilatação dos prazos de pagamento, peço desculpa, na dilatação dos prazos de pagamento, que na prática torna isto um ciclo vicioso. Com a Net Invoice, o que é que nós criámos? Uma forma diferente de olhar para esta problemática e, através de uma solução digital muito ágil e que nós temos muito orgulho de ter sido desenvolvida 100% em Portugal e por nós, conseguimos criar, partindo do mesmo pressuposto dos recebimentos demorados e do dinheiro bloqueado em faturas, algo onde as empresas podem vender os seus créditos comerciais, e isto é um true sale, já lá vamos, é muito importante em termos de mitigação de risco, mas vendem os seus créditos comerciais, antecipam liquidez e podem otimizar a tesouraria para depois crescer. Isto é tão ou mais importante, principalmente num quadro em que nos encontramos atualmente, ainda que seja num evento pós-crise. Como dizia há bocado o José Maria Rega, com toda a razão, uma das formas principais de financiamento das empresas em Portugal é o financiamento de curto prazo. Temos, neste momento, situações dramáticas de empresas até médias que financiam CAPEX com instrumentos de curto prazo. Ora, para quem estuda finanças minimamente, para quem tem uma aula de finanças, percebe logo que a grande asneira, quer de quem aceita este instrumento, como quem propõe. Mas, dito isto, está, de facto, o mundo de pernas ao contrário. Está de pernas para o ar. E nós pensámos o quê? Então vamos fazer uma coisa. Vamos
criar uma plataforma onde as empresas podem vender as suas faturas e cujo risco para o pricing dessa operação não é o seu próprio risco. Porque com certeza que vai ser pior do que o do seu cliente, que é maior que si. E, portanto, se eu tiver bons créditos, se eu tiver bons clientes, na prática, tenho dentro da minha caixa registradora faturas cujo risco de dívida é melhor que o meu. Então, porquê é que o banco me está a penalizar quando o tipo que vai pagar estas faturas não sou eu? E isto é uma coisa extraordinária, mas que, de facto, até agora ninguém tinha feito, ou muito pouca gente tinha feito, e em principal em Portugal, praticamente ninguém tinha feito. Então, o que é que nós fazemos? Criámos uma plataforma onde, de uma forma muito ágil, pode vender as suas faturas, coloca faturas aqui com prazos de recebimento que sejam superiores a 30 dias, inferior a isso não faz muito sentido, mas, como nós sabemos, a grande maioria das empresas em Portugal tem prazos de recebimento superiores a isso e, portanto, diríamos que serve para a grande maioria dos casos. Quais é que são as vantagens que nós temos no nosso produto? Ou no serviço, na prática? É completamente flexível. Não tem as amarras dos instrumentos típicos, como, por exemplo, o factoring, em que eu, empresa, tenho que comprometer uma parte do meu turnover, da minha faturação, e tenho que entregar a gestão dos meus melhores clientes ao banco, inclusive o processo de faturação, a relação com o cliente durante o processo de cobrança, etc. É tudo entregue ao banco, e eu fico com 0 graus de liberdade. Tenho sem fidelização. Não tenho nada que me agarre à Net Invoice. Ao contrário daquilo que os bancos me pedem, falava o Diogo há um bocado sobre a abertura de uma conta. Epá, tens tido imensa sorte, porque eu quando abri contas de empresa, houve casos com bancos muito digitais que demoraram 2 meses a ter uma conta completamente funcional. já sabes navegar, tens sorte. Mas, portanto, não faz muito sentido, primeiro, a dureza na entrada, no onboarding do sistema financeiro, e depois as fidelizações e as amarras a que os bancos nos sujeitam. Não faz sentido absolutamente nenhum quando se quer uma coisa ágil e rápida, que é essa a vida das PMEs. Uma PME não tem 2 meses de vida para esperar por uma decisão de um comitê de crédito. Ela pode morrer entretanto. E isto é dramático. Mais temas. Podem pôr as faturas que quiserem, quem cá estiver, pode pôr 1 vez, 10 vezes, 1000 vezes, vem cá em janeiro, vem em fevereiro, vem em dezembro, depois a seguir. Up to you. E não tem valores nem mínimos nem máximos. Isto é uma diferença material, principalmente face aos nossos peers europeus. Existem já casos na Europa de bastante sucesso de plataformas parecidas com a nossa, como, por exemplo, dou o exemplo da Marketing Voice, que é o mais sonante, mas há outras como a Sancos, a FinexCap, a CrowdCity e a InvoiceFair, por aí fora. Todas elas têm limites à entrada, porque todas elas vêm de economias, primeiro, com uma dimensão superior à nossa, e segundo, ao contrário do que possam imaginar, com uma coisa que ajuda muito a estas plataformas. Um setor bancário e parabancário mais sofisticado do que o nosso. Ao contrário do que se possa imaginar, a banca mais sofisticada ajuda a que modelos de negócios como este sejam bem-sucedidos. Porque quem está a ouvir do lado de lá está preparado para algo diferente do que o banqueiro de mangas de alpaca que chega lá com os 30 mil formulários e com as coisas todas para fazer como sempre. Quem está habituado a novas soluções está mais aberto a outro tipo de soluções. E, portanto, ao contrário do que se possa pensar, de facto, na Europa está a ter uma aceitação muito grande do invoice trading, exatamente por causa da abertura dos bancos. Mas já lá vamos e teremos muito tempo a falar sobre isto daqui para a frente. Um aspecto fundamental é que, e isto é a diferença de todos os outros instrumentos que existem no mercado, a Net Invoice é uma plataforma onde, de facto, e agora volto àquela expressão de há bocado, fazem-se true sales, ou seja, há uma venda efetiva do crédito comercial que está associada àquela fatura e, portanto, não há qualquer espécie de instrumento de dívida. Isto é muito importante, especialmente para um cenário onde os limites de crédito das empresas hoje em dia estão tomados por instrumentos de curto prazo para financiar necessidades de curto prazo, quando podiam estar a ser utilizados para outras coisas. E é aqui que eu faço um ponto. E, eventualmente, nós não somos assim tão inimigos dos bancos. Se calhar, somos até muito amigos dos bancos. Somos complementares naquilo que eles não podem fazer. E, na prática, é isso que acontece com a Net Invoice. A Net Invoice pode fazer aquilo que os bancos não podem e os bancos podem, na mesma, contratar dívida comercial com as PMEs, mas para aquilo que ela, de facto, se deve destinar. Para eles crescerem. Para as PMEs crescerem, para poderem fazer investimento, para poderem sair das fronteiras, para poderem abordar novos modelos de negócio, por aí fora. O
Como é que isto funciona? Muito rapidamente e em 2 momentos. A empresa coloca uma fatura no sistema, nós levamos a fatura ao cliente devedor. Isto é que se dá baixinho. Devedor da fatura. Ele confirma se a fatura é verdadeira ou não. Não está a comprometer-se a pagar, não está a dizer que a vai pagar no dia tal, não está a dizer nada disso. Só diz, isto é verdadeiro e está correto. Nós, em seguida, levamos a fatura a mercado e há uma comunidade de investidores profissionais e investidores qualificados que compra essa fatura. Nesse momento, quando compram a fatura, avançam-se 90% do valor da fatura, do valor nominal da fatura, e nós fazemos chegar esses 90% menos os custos de operação à empresa diretamente. Esta parte faria 2 pontos. Primeiro, isto é tudo sem intermediação bancária. E o segundo, os 90% são sem recurso. Ou seja, há uma total mitigação do risco quando se vende a fatura na Net Invoice, pelo menos para os 90%. Num segundo momento, quando o devedor ou o cliente paga efetivamente a fatura, nós fazemos chegar os 90% que o investidor incorreu em risco e avançou para a PME e, presumindo que é um pagamento atempado e que é um pagamento disciplinado por parte do devedor, atribuímos os 10% finais por inteiro à empresa. Um ponto muito importante relativamente a isto é como é que nós asseguramos o alinhamento de interesses. É exatamente através desta divisão em 2 momentos dos pagamentos. Porquê? O facto disto não ser um instrumento que prende as pessoas e que é uma coisa de longo prazo, ou seja, o facto disto ser uma plataforma dinâmica, os comportamentos dentro da plataforma também eles devem ser dinâmicos. Ou seja, se eu por acaso meti uma fatura na Net Invoice de um cliente meu que demorou imenso tempo a pagar e eu fui prejudicado nos 10% finais por alguma razão e levei ali uma penalidade, das duas uma. Ou eu vou falar com ele para casar prazos de melhor maneira, porque na prática é indiferente se ele me paga a 60, a 90 ou a 120 dias se eu estou a descontar o dinheiro e recebo em 3, portanto é completamente indiferente, ou então eu próprio, que sei quem é que é a minha base de clientes, vou-me direcionar para outro tipo de créditos e para outro tipo de clientes, de forma a não acontecer mais esse tipo de situações. Isto é algo que, infelizmente, os bancos não permitem fazer, dada a sua inflexibilidade. Nós gostamos muito desta flexibilidade total porque permite às pessoas aprenderem a gerir a sua tesouraria. E isto de deixar de ser uma ação mítica ou algo místico ou etéreo para o pequeno empresário, porque o pequeno empresário, salvo raras exceções, não andou na Católica. O pequeno empresário não tem uma formação por aí além. O pequeno empresário gera o seu negócio na ótica do caixa. Há dinheiro em caixa, há negócio. Não há dinheiro em caixa, temos um problema. E muitas vezes isso não quer dizer nada, como nós bem sabemos. Muitas vezes a relação do caixa com o balanço não tem absolutamente nada a ver. Mas esta é a realidade com que nos deparamos. Ponto final, relativamente a este slide, só para pegar naquilo que o Diogo Pereira dizia no início e que tem toda a razão. O risco que conta para a aferição do pricing, aqui, como estamos a falar de um instrumento que é sem recurso, é o risco de quem, de facto, vai pagar a fatura, do devedor. O risco desse devedor, tipicamente, é muito melhor do que o da PME que está a emitir a fatura. E, portanto, na prática, vamos arranjar uma forma de, através de uma operação que não tem dívida e cujos custos de operação são equivalentes a um desconto comercial, a um rapel, na prática, não vamos penalizar a pessoa que precisa, ou a entidade que precisa dessa liquidez, quando o crédito que ela está a vender é um crédito bom. Terminando, isto faz-se com 5 passos muito rápidos. Há um pré-registro onde nós mostramos o look and feel da plataforma, um registro que é um bocadinho mais pesado, mas uma coisa que demora uma semana, no máximo dos máximos, e isto com alguma inércia do lado do cliente. Depois o cliente submete a fatura, recebe 90% em 3 dias e na data de vencimento recebe os 10% finais. Terminando, quais é que são as grandes diferenças e as grandes vantagens que nós temos relativamente ao factoring ou outros instrumentos parecidos? Não temos fidelização, não temos recurso, não temos dívida comercial, não temos comissões de qualquer espécie, nem de entrada, nem de permanência, nem de fidelização, não temos limites e somos totalmente flexíveis. Terminando, dar-vos uma nota de quem é que são os nossos principais parceiros. Estamos a falar do Banco CTT, que é um tomador firme na plataforma, tem já 14.700 empresas devedoras pré-aprovadas e que, portanto,
qualquer preço mínimo de entrada em leilão ou no mercado já é uma oferta por parte do Banco CTT, e isso é uma forma muito importante de nos dar liquidez e solvabilidade no mercado. E temos as operações financeiras, todas baseadas e custodiadas pelo Millennium BCP, em contas segregadas e fora do nosso balanço, de forma a garantir que a Net Invoice não se apropria, nem nunca se apropriará, em qualquer evento que seja, de saldos que não são seus e de dinheiro que não é seu. Isto é algo que é importante para dar garantia de conformidade e de segurança nas operações. Terminado. Muito obrigado. Passo a palavra agora. E agora, pedia a vossa salva de palmas. É uma empresa, a Parcela Já, é uma empresa de crédito no ponto de venda, muito interessante. Pedia a vossa salva de palmas para o Miguel Quintas. Obrigado. Eu acho que aqui a determinada altura vou pedir a tua ajuda, Diogo, está bem? Bom, já agora, João, tu comentaste que em Portugal nós gostávamos de pagar tarde, não é? Isso para nós é bom. E que nós, era o dobro da Europa, se não me engano, 32, 64, uma coisa assim do género, não é? 34, 67. Nós, portugueses, gostamos de pagar tarde, é bom, porque é aquilo que nós fazemos, ajudamos os portugueses a pagarem mais tarde. E, portanto, para nós é ótimo, uma ótima notícia. Eu queria começar a minha apresentação com uma pergunta. Simples, é mera curiosidade, e depois vou contar uma história de como é que nasceu a empresa e depois vão perceber o porquê que a empresa existe. Mas, e o que é que a empresa faz? Alguém foi pesquisar ou viu alguma coisa da Parcela Já alguma vez na vida? Bom, estou impressionado, muito obrigado. Pronto, era só mesmo por curiosidade. Eu vou contar a história de como é que surgiu a ideia da Parcela Já. Eu e a minha mulher tivemos um terceiro filho. A minha mulher engravidou do terceiro filho, nós já tínhamos 2 rapazes, e eu estava todo contente porque eu ia a caminho de fazer a minha equipa de futebol, e a pensar que íamos ter um terceiro rapaz, só que, naturalmente por bem, aquilo que era para ser um rapaz acabou por ser uma rapariga, e quem ficou muito contente foi a minha mulher, porque a expectativa dela, de facto, era finalmente ter uma rapariga. E acabámos por ter o nosso terceiro filho. E isto tudo é fantástico, até o momento em que a minha mulher toma a decisão de que, bom, temos uma menina, agora vamos ter que ter um quarto apropriado para a nossa filha, porque, enfim, é a nossa filha e é preciso decorar o quarto todo novo e temos que arranjar tudo isto, e as carpetes, e é o berço, e é o papel de parede, e é o armário, e depois tem que ser carpete especial porque não pode fazer pó, e o berço não pode ter aquela tinta, etc. Eu disse, bom, isto vai de facto ter aqui um custo grande para mim, ou para nós. Enfim, faz lá as contas, diz-me lá quanto é que é. Bom, olha, vamos mais ou menos gastar cerca de 5.000 euros no quarto. Bom, 5.000 euros num quarto? Mas o quarto está bom, não precisa... Não, são 5.000 euros no quarto, porque tem que ser exatamente com estas coisas. Bom, onde é que vamos arranjar 5.000 euros? Nós estávamos na fase inicial da nossa vida. Como é que vamos arranjar 5.000 euros agora? E disse, olha, bem, naturalmente os homens são um bocadinho mais decididos, assim, olha, vou ao banco pedir um empréstimo e vamos comprar as coisas todas para o quarto. E, embora os homens sejam um bocadinho mais decididos e um bocado mais proativos, às vezes nestas situações, aconteceu que a mulher, ao banco, pagar juros. Não. Para pagar juros, jamais. Tu não vais ao banco pedir empréstimo absolutamente nenhum. Há umas coisas agora nas lojas, do IKEA da vida, já o que o Diogo falou, e outras lojas que nós vamos lá e podemos nós próprios pedir o crédito na loja e nem sequer pagamos juros. Não podemos comprar tudo na mesma loja, porque nas lojas têm exatamente tudo aquilo que eu quero comprar para o quarto da nossa filha. Bem, assim foi, fomos de diversas lojas, e em cada uma das lojas que nós íamos pedir um crédito, ficávamos meia hora, às vezes 1 hora na fila. Chegávamos, sentávamos à frente da senhora, ou do senhor que estava na loja, e pedíamos o nosso IRS, o recibo de ordenado, o comprovativo de morada, uma cópia do cartão de cidadão, enfim, aquela papelada toda. E no final do dia, ou no final da história, teríamos que depois esperar para que o crédito fosse aprovado ou não, e tivemos que fazer isso em várias lojas, porque umas vendiam carpetes, outras vendiam os berços, outras vendiam o armário, e por aí fora. E, portanto, este era um ciclo, um processo moroso, complicado, de facto, sem juros, é um facto, não pagámos os juros, e podíamos pagar mais tarde, no final de contas era um empréstimo, mas era de facto um processo muito doloroso. E o que aconteceu, evidentemente, foi que algumas lojas nós não comprámos, porque não estávamos para estar à espera X tempo para comprar um valor tão pequenino como uma carpete. Outras lojas, se efetivamente conseguimos pedir o crédito, e outras lojas, ao final de 1 hora, simplesmente não nos deram crédito.
E, portanto, foi, de facto, um processo muito chato para mim, que testo lojas. Eu, ao final de meia hora, estar numa loja, eu não sei, um processo físico, orgânico, começa a suar, começa a ficar doente. Não sei se é porque a minha mulher gosta de fazer compras e eu sempre que vejo, é mais ou menos por minuto, a hora é euros por minuto, mais ou menos. Então, essa é a situação de eu começo a ficar nervoso. Mas isto é o que acontece. Quando nós vamos à loja fazer uma compra, se não tivermos o dinheiro para fazer essa compra, e eu vou dar um exemplo de um iPhone, se eu quiser comprar um iPhone que me custa 700 euros, ou 800 euros, não sei exatamente o preço da última geração de iPhone, e se eu não tenho dinheiro para comprar, mas é um gadget que eu quero ter, se a loja me proporcionar um crédito e não tiver que pagar juros nem qualquer outro tipo de custo, se calhar até sou capaz de comprar. Se me custar 100 euros por mês, fantástico. E a solução que nós desenvolvemos, eu agora vou aqui mostrar a solução ao vivo, e vou pedir aqui a ajuda ao Diogo para fazer a demo, para vocês perceberem exatamente como é que funciona. Portanto, não quero nem filas, nem quero ir ao banco pedir dinheiro, nem quero estar a dar papéis, nem quero estar à espera que 2 ou 3 ou 4 dias para me darem a aprovação para comprar um eletrodoméstico, um iPhone, ou móveis, ou óculos, seja o que seja. E, portanto, nós desenvolvemos isto em 20 segundos no checkout, pago em prestações. Às vezes a gente consegue fazer isto aqui, vou pedir para tu segurares, não te importas. Isto é um terminal, agora, é um terminal que nós colocamos no ponto de venda. Pode ser este terminal, isto até tem assim um aspecto um bocado retro, mas pode ser outro terminal qualquer, pode ser um touchscreen, é um software que nós fazemos o upload, pode estar até inclusive online, não precisa ser este terminal exatamente, mas é um terminal que nós colocamos nas lojas. E vamos imaginar que eu quero comprar o tal iPhone, 600 euros, 6 meses, para ser 100 euros por mês. É mais fácil pagar 600 euros, 100 euros por mês sem custos. Então, como é que eu vou fazer isto? Vou pedir para tu digitares, carregar no verde. Okay? Escolhe-se o número de parcelas que eu quero. Não se consegue ver daqui, não temos propriamente um ecrã, mas escolhe-se o número de parcelas, 6 vezes, sim senhor. Introduz-se o montante, 600 euros. Ok. Diz 600 euros, 6 meses, 100 euros por mês. Sim senhor, é exatamente isso que eu quero, não quero pagar mais nada. Ok? E tenho que introduzir o cartão de cidadão. Ok. Vou introduzir pelo Diogo, pode ser? Seguras bem? Lido. E agora, passo o meu cartão de crédito. Tenho que repetir. Com licença. Se calhar já não tem crédito. Tem. Ok. E agora, introduzo o número de telemóvel. Eu vou receber um SMS no telemóvel. Eu já sei que o SMS qual é que é, porque isto está naturalmente programado, porque isto, enfim, para ser mais rápido. Introduzo o meu SMS e está feita a transação. Portanto, eu no final de cada mês, aqui está, isto é um contrato, obrigado Diogo, se queres ver já agora. Obrigado. É um contrato em que eu como cliente assino, saio da loja, pego no meu telemóvel, da mesma forma como pego o meu agora no POS, e saio da loja. Assinei, tenho plano de pagamentos, 100 euros por mês, todos os meses eu vou à conta de cartão de crédito daquele cliente, tiro 100 euros e está feito. Não tenho mais custo nenhum. Muitas vezes nós dizemos, então, mas porquê? Eu também tenho parcelamento no meu cartão, também posso pagar parcelado. Depois pago, mas pago 20% de juros. Nós não queremos isso também. E, portanto, queremos pagar. Isto é para não me esquecer que o cliente tem que dar uma cópia. Portanto, saiu aqui a segunda. E, portanto, este é o processo que nós fazemos nas lojas. Sem juros, sem custos, 20% desculpa, 20 segundos, não é 20%, 20 segundos e está aprovado. O que é que nós encontramos até agora? E isto é um processo que, obviamente, há aqui uma sobreposição àquilo que é a atividade financeira atual dos bancos, das empresas que emitem cartões de crédito ou das empresas que fazem empréstimos. Temos que, nas últimas 1000 transações, temos um número muito interessante, se eu consigo apontar aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar, bem, é 19,5% de pessoas que utilizaram o nosso sistema e voltaram à mesma loja ou uma loja que tem o nosso sistema para repetir a compra. E nós temos isto em óticas, temos isto em lojas de móveis, em lojas de eletrónica, em joalharias, em relojarias, em lojas de roupa, atenção mulheres, temos também isto nas lojas de roupas. A nossa última loja a instalar foi na Burberry's, portanto se alguém tiver interesse já sabe, pode comprar ali na Vila Liberdade. E outras lojas, naturalmente, que se pode comprar produtos, bens de consumo. Fomos considerados uma das top 25 fintech em Portugal, pela Accenture, e o nosso modelo de negócio funciona da seguinte forma. A loja paga-nos uma porcentagem sobre as transações, recebe o dinheiro ao final de 72 horas,
E nós, do lado do cliente, vocês já perceberam que não tem o tal custo. Bom, já percebi que tenho aqui a despachar, já tenho um cartãozinho amarelo, para dizer que nós temos a possibilidade de lançar agora este sistema tal qual está em 12 países na Europa, representando cerca de 200 milhões de pessoas de população. Países estes, que é o caso da Espanha, a Alemanha, a República Checa e por aí fora, e um potencial de mercado de 2,5 trilhões. Isto é o que dizem os nossos clientes. De facto, tem sido um sucesso e, finalmente, a ver se isto anda para a frente, onde é que nós nos posicionamos face à nossa concorrência? Anda para trás. Já carreguei mais. Aqui. Portanto, nós estamos ali, de facto, no mercado online, no retalho, sem papel, onde não existe ninguém posicionado naquele quadrante e, portanto, essa é a nossa diferenciação face ao setor atualmente existente. Temos as Cofidis da vida, as 7LMs e as Oneis daquele lado ali, e temos com muita burocracia e no mercado online, e temos algumas empresas que já estão a trabalhar na parte do online, nomeadamente que é a Klarna, que é mais desenvolvida no mercado europeu. Este é o nosso posicionamento e aqui somos nós. A nossa equipa é pequenina, como estão a ver, é mesmo uma startup, mas enfim, já está a fazer o seu negócio. Ainda não é rentável, ainda não está na fase dos lucros, como falava há bocado, desculpa, José, mas efetivamente estamos a caminho disso e continuamente a meter mais terminais em mais lojas. Muito obrigado. Bem, se calhar agora começamos com a parte do... Aqui, uma primeira conversa aqui entre nós, que depois vai ser aberta à audiência para perguntas que vocês queiram colocar. Mas a primeira pergunta que eu colocava, enfim, para vocês todos, para cada um de vocês responder, é se vocês consideram que as fintech são aliadas ou são uma ameaça para os bancos. E se calhar começava por ti, José. Se calhar podes usar o microfone, desculpa. Depende em que sentido é que estamos a trabalhar, porque há momentos no meu dia onde eu sou concorrente dos bancos, há momentos do meu dia onde eu sou cliente dos bancos, há momentos do meu dia onde eu sou um parceiro dos bancos e, portanto, depende com que tipo de bancos é que estamos a falar. Portanto, há bancos que são aquilo que se chama bancos de infraestrutura no nosso sistema, Caixa, BCP, Santander, BES também era, que são bancos que nós somos obrigados a ser clientes dos bancos. Não há outra forma. Todos os pequenos bancos são clientes destes bancos também, não é? Portanto, porque são os bancos que têm a ligação direta ao sistema de pagamentos, são os bancos, portanto, ou seja, por inerência, nós também somos clientes desses bancos e também temos que, obviamente, ser parceiros desses bancos. Pois há bancos, depois há coisas que os bancos fazem que são nossos parceiros, nós temos algumas parcerias com bancos, e há coisas que nós fazemos que outros bancos também gostam de fazer, também somos concorrentes. Portanto, acho que é um landscape concorrencial bastante denso. Tipicamente as startups são muito especializadas, fazem uma coisa e acabam a concorrer com um ali ou fazer parceria ali. Portanto, depende um bocadinho do espaço onde a empresa está a atuar. E tu, Carlos, qual é a tua opinião? No nosso caso, parece-nos bastante linear. Acreditamos que as pessoas têm um desafio grande pela frente, quer em pricing, quer em prevenção, quer em relação com o cliente, com o segurado. E nós surgimos aqui como um detentor de tecnologia que pode fazer esta diferença, pode ajudá-los a trazer produtos novos ao mercado, a ter uma relação com o cliente muito superior ao que têm hoje e a trilhar este caminho. A questão da disrupção, parece-me que a maioria dos casos acaba por ser responsável das próprias empresas que são desrompidas, no sentido em que elas tiveram muita oportunidade em fazer alguma coisa, mas quanto mais esperam, maior o gap é face ao que é possível, até que chega a uma altura em que as startups decidem que é mais fácil, apesar das barreiras à entrada, especialmente em fintech, ainda mais no universo segurador, em fazer elas todo o negócio, do que simplesmente ajudar as seguradoras ou os bancos a fazer algo melhor. E parece-me que há aqui sempre um trade-off. Obviamente há sempre o dilema de inovador, em que quer as seguradoras, quer os bancos têm muito receio em trazer estas soluções ao mercado por haver canibalização ou por preocupações de comunicação e de PR, mas que, para mim, enfim, acaba por ser uma questão de tempo até que
venha alguém bater à porta e depois lembrarem-se que se calhar deviam ter feito algo um bocadinho mais cedo. Muito bem. E tu, Diogo? Tu é mais complicado ainda, não? Sim. Nós gostávamos que houvesse mais abertura dos bancos. Nós para já vemos sempre como um cliente, tudo o resto faz parte do dia-a-dia. Sempre esperámos mais abertura. Acho que vai acontecer. Há uns anos que digo que acho que vai acontecer. Agora vai ser inevitável com o PSD2. Esperemos que seja inevitável com o PSD2 e que haja uma PSD 3, 4, 5, 6, porque ainda há muito para explorar. E enquanto isso vamos lidando com eles enquanto clientes e tentando que eles não fechem as portas enquanto fornecedores. Pois, mas no fundo, no vosso caso, os bancos vão perder o contacto com o cliente, não é? Esse é o maior receio que eles têm, não é? Ou seja, a vossa plataforma permite passar toda a informação dos vários bancos diretamente para o cliente final. E os bancos perdem aquele contacto. Nesse sentimento de posse, sim. Mas podiam olhar para ela como um agilizador de todos os processos que demoram meses e podiam passar a demorar horas, ou podiam continuar a focar-se naquilo em que eles conseguem fazer melhor e deixar as startups, como vimos aqui, que se calhar fazem muito melhor esses pequenos serviços do que entidades muito mais pesadas e com uma agilidade muito mais diferente. É um trade-off, os bancos é que vão ter que escolher o caminho, mas já percebemos que as startups vão atacar por todos os serviços que os bancos prestam hoje em dia. Daqui a 5 anos, de certeza que vamos ter, como dizíamos, 50 startups a prestar os 50 serviços que os bancos prestam hoje em dia. Portanto, agora os bancos é que têm que trilhar o caminho, como é que vão gerir isto. E tu, João, a Net Invoice, como é que é? Aliada ou concorrente dos bancos? Nós vemos claramente como aliada, como uma complementariedade, como algo que os bancos não organizaram desta maneira e algo até que hoje em dia os bancos, em última análise, podem investir. Criámos o primeiro veículo direto de investimento em risco PME português, não existe mais nenhum. Sem intermediação financeira, sem intermediação bancária, não existe mais nenhum. E é um veículo que os próprios bancos podem aceder e podem eles investir. E, portanto, eu pegava nesse tema dizendo aqui duas coisas muito rapidamente. A banca mudou significativamente com esta última crise. E isso é do conhecimento de todos nós. Aliás, uma das coisas que se nota e que deixava para reflexão, hoje em dia, na banca, na minha opinião, há muito pouco negócio, para não dizer quase nenhum, e há imenso compliance e imenso risco. A banca, hoje em dia, tornou-se um negócio de compliance e um negócio de risco, e não um negócio de lending money, de financiamento. E isso é uma mudança clara. E sofre a própria banca com algo que foi ela que iniciou, dizia o Filipe no início, e bem, nos anos 70 foi a banca o maior precursor da era digital na economia real. Até é exatamente através da introdução da digitalização na economia financeira que se começa a distinguir economia real de economia financeira, porque andavam a duas velocidades diferentes. E os bancos são os primeiros a pôr digitalização e inovação, perdão a expressão, a pacotes, junto dos clientes, com o home banking, com as apps bancárias, com tudo e mais alguma coisa. Simultaneamente, eles fazem uma coisa que me parece um bocadinho bipolar, que é, em simultâneo, dizem aos clientes, não venham aos balcões, porque começam a cobrar pelas transferências ao balcão mais do que se cobrava em multibancos, começam a cobrar mais pela emissão de cheques no balcão do que nos multibancos, e por aí fora. Todos os serviços que os bancos faziam ao balcão, de repente tiveram um custo associado relativamente caro e que dizem ao cliente, epá, faz tudo em casa, não venhas cá. Há um momento em que os bancos percebem, epá, as duas coisas não bate a cara com a careta, por assim dizer, e resolvem dizer, para aqui, eu não quero mais. E eles, na prática, de repente perdem o comboio quando aparecem startups como nós todos a dizerem, não, nós vamos continuar. Se quiseres vir comigo, podes vir. Estás mais do que convidado. Mas nós vamos continuar. E é um bocadinho este papel que eu vejo. Uma pergunta? Continua. Sim, desculpa. Sim, a mesma pergunta. Bem, no teu caso, sim, as duas coisas. Vamos lá ver. Tu puseste ali, Diogo, e bem, a imagem do elefante bem amarrado. E eu acho, quando olho para a banca, eu reúno-me com todos os bancos também já. Mais do que uma vez. Bancos novos e bancos tradicionais da nossa praça. E quando olho para a banca, eu de facto vejo esse elefante amarrado. Muito por consequência da crise que tivemos. De facto, o compliance arrasa a capacidade e a versatilidade dos bancos.
é de facto um problema gravíssimo que os bancos atravessam. Hoje é melhor ser um fundo de investimento do que ser um banco. Em segundo lugar, porque arrasta consigo, não só os legacy systems, mas aquilo que é o espólio cultural dos bancos de décadas, cuja mudança é difícil de fazer, a mudança cultural dentro dos bancos, particularmente porque os próprios bancos estão eles próprios preocupados, além do compliance, com a reestruturação dos próprios bancos, fechando dependências, despedindo pessoas, tentando reter o talento que podem reter dentro do banco, partindo do princípio que os próprios bancos já não é uma empresa atrativa e sexy, como era há 10 anos atrás. Era muito sexy trabalhar para um banco, e ir para um banco há 10 ou 15 anos atrás ficava para um banco para sempre. Já não é o caso. Portanto, as pessoas também têm dificuldade em contratar e manter esse talento e estão associados a uma linha de pensamento que não os permite, de uma forma muito hábil, entender que o negócio está a mudar. E que o negócio está a mudar e vai mudar, porque não dá para parar o vento com as mãos. E este é algo que os bancos ainda não entenderam, e em particular, não sei se há aqui bancários, peço desculpa, mas eu acho que em particular no mercado português é ainda mais fechado do que os mercados internacionais, quer pela própria estrutura que está montada e que esteve montada durante muitos anos, quer pela ligação das empresas que dão serviços, nomeadamente CIBS, Rede Unicre, que são entidades quase monopolistas, ou assim, monopolistas, pode-se chamar, e que, portanto, para proteger os interesses dos bancos, muitas vezes, atrasam o próprio desenvolvimento da economia. Temos o exemplo, por exemplo, da MBWay, é muito bem sucedido, mas a partir de 1 de maio vai começar a ser pago. Eu posso arranjar a mesma solução, na minha empresa, arranjar a mesma solução que a MBWay e não ser pago. Só que eu não tenho capacidade de fazer, porque não tenho os bancos por trás para poder fazer este alavancamento. Quer dizer, se calhar há outras soluções, há outras formas de fintar o elefante. E, portanto, os bancos, de facto, atravessam uma crise muito grande, mas têm que, possivelmente, e a nível lá de cima da administração, fazer escorrer este sangue novo para entender que o mercado, efetivamente, está a mudar, que as fintech têm soluções, não é que nós somos a solução para todos os males, nem nem a panaceia para todos os males, mas temos seguramente muitas soluções e temos, acima de tudo, uma coisa que os bancos não têm. É uma versatilidade, uma capacidade de inovar, e uma capacidade de desenvolver, e uma capacidade de perceber o mercado, que os bancos não têm, fruto dessa tal cultura que eu disse há bocado. Não quero utilizar mais tempo. Não há dúvida. Bem, pronto, no fundo, só aqui para sintetizar, de facto, não há dúvida que as fintechs vêm ameaçar os bancos, não é? Mas em muitas vertentes também podem ser parceiros, pelo menos dos bancos que se souberem adaptar melhor, não é? Mais rapidamente, nomeadamente a investir, não é? Ou seja, há bancos que podem investir em PMEs, quer na Net Invoice, quer através da Raise, não é? Ou mesmo financiar o crédito digamos, na parcela já. E não há dúvida que são parceiros, não é? Por excelência, aqui, quer da Driveit, não é? As seguradoras, quer na Banconnect, quer dizer que são claramente parceiros. E eu agora abria aqui a audiência para quem quiser fazer perguntas, que pode fazer. Pronto, temos aqui ainda uns minutos. Filipe, claro. Boa tarde. Tem-me carregar ou não? Já está? Isto é uma nova inovação, vocês vão gostar quando eu atirar isto para trás. Achei interessantíssimo o painel e queria só abrir com um desafio ou um comentário. A pergunta era o futuro da banca. Eu não sei se vi o fim da banca, mas vi o fim do factoring, vi o fim do crédito ao consumo, vi o fim, se calhar, do credit card margins, portanto, das margens. Ou seja, existem áreas especializadas do setor financeiro que, de facto, têm margens muito gordas e as vossas abordagens vão, de facto, limpar em grande parte essas margens e criar mercados muito mais eficientes para o cliente. A banca, se calhar, vai resistir numa lenta agonia com o elefante preso, mas se calhar ainda é o centro do ecossistema e se calhar vai sobreviver. E, portanto, era este desafio que vos deixava depois nos comentários. Será que é o fim de muitos providers, mas não dos centrais no sistema? Quem quiser a próxima pergunta, pode. Exato. Ensinando. Ora, boa tarde. Eu gostaria de perguntar ao Carlos Abreu, é que eu não percebi muito bem quem são os seus clientes. O seu cliente é a seguradora e o que é que poderá levar
um condutor a instalar a sua aplicação, ou dito como dizem os brasileiros, qual é a vantagem que a Maria leva nessa? Os seus clientes também são empresas de transportes. E o que é que acrescenta a sua aplicação face aos modelos tradicionais de otimização, designadamente ao nível da investigação operacional dos modelos de transportes e na teoria dos grafos? É isso que eu não consegui perceber muito bem no seu modelo de negócio, mas gostaria que pudesse ser esclarecido. Obrigado. Em relação no segmento segurador, os nossos clientes são, sem dúvida, as seguradoras. Eu de facto, frisei muitos benefícios na ótica da seguradora, melhor pricing, prevenção, a melhor relação com o cliente. Do lado dos segurados, o maior benefício é, de longe, um eventual desconto no seguro. Portanto, o que nós estamos a trabalhar com os nossos parceiros é para criar um produto automóvel onde o segurado esteja disposto a partilhar esta informação e, em troca, tenha descontos que possam ir até 20%, 30%, 40% no seguro automóvel. Numa perspectiva mais de frotas, eu não sei se era esse o segmento que referiu ou se é outro mais... É frotas, estamos a falar? Na questão de frotas é um segmento com algumas peculiaridades. Nós vemos duas situações. Há frotas mais profissionais em que acreditamos que soluções de hardware vão sempre ser preferidas, no sentido em que dá mais precisão, não depende do condutor e, portanto, podem, enfim, estamos a falar de uma frota de milhares de carros com uso intensivo, não nos parece que a nossa solução faça muito sentido aí, mas em pequenas, médias frotas, em que estamos a falar, se calhar, até de algumas dezenas ou até centenas de carros, em que pagar 5, 10 euros por mês por carro não faz sentido, não traz esses benefícios para a frota, se calhar ter uma solução de baixo custo que permita trazer aqui funcionalidades core, como, por exemplo, saber onde é que estão os carros, poder fazer o dispatching de serviço, e, entre outras, poderá fazer sentido numa solução tipo como a nossa, que não numa solução de hardware. Espero ter respondido. Eu, se calhar, ia só abordar ali a questão. Eu concordo, eu acho que é isso que está a acontecer. Nós viemos de um mundo onde parecia que havia poucas instituições que faziam tudo, transferências internacionais, crédito ao consumo, pagamentos, etc. E estávamos habituados a olhar para os bancos como, pronto, as instituições, e não víamos os serviços. Víamos, a instituição trata tudo, é o banco, pronto. E acho que isso mudou, pronto, acho que isso mudou claramente e estamos nesse processo de composição da banca em serviços e quem é que fica com o quê, e que serviços é que são mudados. Há serviços que não, há serviços que estão relativamente sem grandes alterações. Portanto, eu penso, apesar de tudo, as transferências bancárias continuam a ser, agora custam mais 50 cêntimos, mas pronto, o que seja, mas continuam a ser algo que estão a acontecer da mesma forma. Há coisas que há serviços que vão melhorando, outros que vão aparecendo, uns que vão desaparecendo, e acho que é isso. Portanto, é este o percurso onde nós estamos e perceber exatamente. Agora, o que eu acho é que podem surgir para os consumidores, eu acho que aí é, por exemplo, algo que nós, na Raise, é algo que estamos a fazer e que não era evidente para toda a gente no mercado inicialmente, é que nós estamos a disponibilizar um novo serviço, que é algo que antes não se fazia. Ou seja, porque a maioria das coisas antes fazia-se, melhor ou pior, transferia-se dinheiro internacional, pagava-se FIIs elevadas, mas já se fazia. Agora, investir diretamente em PMEs era uma coisa que não se fazia. Não estava disponível. O asset class, portanto, esta classe de ativo, não era uma coisa que se podia investir. Portanto, há também estes fenómenos que podem surgir no meio deste percurso de composição da banca grande, uniforme nos vários serviços, podem surgir, então, alguns novos serviços que vêm daí. Sim, de facto, estou de acordo com isto. Eu gostava de acrescentar aqui um ponto. Eu lembro-me, quando entrei aqui nesta universidade, há muitos anos atrás, já sou, embora este aspecto jovem, sou muito velho, já, quando entrei, nós fazíamos planos a 10 anos.
O nosso business plan era feito há 10 anos. Coisas que, se calhar, para estes senhores que estão aqui, estão-se a rir. Quando saí, fazíamos a 5. E já era futurologia. Hoje, nós fazemos a 3 e é difícil, é futurologia quase já. Então, o que é que vai acontecer daqui a 3 anos? É muito difícil de dizer. O que se sabe é que não vai ser igual a hoje, garantidamente. E a banca não vai ser igual a hoje, garantidamente. Eu abro, posso mostrar, já agora até tenho aqui, porque eu abro uma conta no banco, hoje, em 15 minutos. Qual cartão de crédito? Não. Ou na N26, na Revolut, se calhar aqui alguns são clientes da Revolut. 15 minutos, cartão de crédito. Uma conta bancária, transferências, não tenho problema absolutamente nenhum. Como é que um banco, hoje, aqui em Portugal, compete com isto quando tem que pedir? O comprovativo de morada, volta à mesma questão. Se tenho ou não salário, se tenho salários nos rendimentos, se por acaso tenho negócio com os Estados Unidos, que tenho que mandar uma cópia certificada do meu cartão de cidadão, mas atenção, que também não podem tirar cópias de cartão de cidadão, porque afinal não é legal. Portanto, é uma série de papelada, de burocracia, que efetivamente levanta problemas de ordem operacional aos bancos que não conseguem encontrar uma solução porque sempre trabalharam desta forma. E têm dificuldade, não conseguem, mas têm dificuldades em arranjar essa solução. Portanto, 3 anos vai ser diferente garantidamente. Eu acho que há espaço, precisamente por haver este gesso à volta destas grandes instituições, há espaço para estas fintechs que estão aqui, espero eu, todas elas, porque para nós também é uma aventura, e para outras muitas que existem em Portugal, para outras muitas que existem pelo mundo fora. Algumas vão ser bem-sucedidas, outras nem tanto. Aliás, reza a história que são menos bem-sucedidas, naturalmente, do que as bem-sucedidas, mas há espaço e isto vai acontecer e está a acontecer ao dia de hoje. Portanto, é um mercado completamente diferente, garantidamente, e foi assim que começou o Diogo, a dizer que tinham fechado 1.400 balcões, e, portanto, isto é real, está a acontecer agora. Temos espaço para mais uma pergunta, se alguém quiser fazer. Sim. Uma para a assistência. Eu tenho tempo para falar. Temos espaço para uma pergunta. Ali ao fundo? Não. Onde? Ah. Ui. Boa tarde. Uma pergunta para a Net Invoice, para o João Castro. Não percebi muito bem como é que os compradores das faturas têm a rentabilidade no seu investimento. Nós tentamos explicar isto de uma forma muito simplista, porque se eu tivesse a explicar os passos todos, é a mesma coisa que um banco explicar todos os passos que tem que dar para um crédito ser aprovado. Os clientes morriam pelo caminho de tédio e de velhice. Mas rapidamente, e chegando ao ponto. Na primeira perna dos 90%, quando o investidor compra a fatura, ele já faz o avanço de fundos, nós dizemos 90%, mas não, na prática será 90% descontado de um pequeno desconto de rentabilidade. Ora, sendo investidores profissionais, eles vão olhar para uma perspectiva de rentabilidade anual, ou seja, yield, e vão olhando para um crédito que é de muito curta duração, estamos a falar de créditos que em média têm 60 a 90 dias, o desconto que ele for buscar naquele crédito efetivo vai multiplicá-lo por 3 ou por 4 vezes em função da maturidade desse crédito ao final do ano. E, portanto, no primeiro momento em que ele avança 90%, já o faz deduzido do seu desconto, que pode ir de 30 basis points a 60 basis points, 70 basis points, depois logo depende de cada investidor, e como é evidente, o investidor que for menos leonino, dizendo assim, na aplicação dessa rentabilidade, será quem terá mais sucesso em ganhar e em comprar as faturas. Mas é nesse primeiro momento que o investidor tem calculado a sua rentabilidade, que depois no momento do pagamento, como é-lhe devolvido 90% por inteiro, aquela rentabilidade está lá embutida já. Obrigado. Obrigado. E agora, pronto, pediam o vosso aplauso para todos os oradores e vou chamar... Vou só chamar aqui o Dr. Paulo Amaral para encerrar aqui a conferência. Meus alunos aqui presentes sabem bem a dificuldade que eu tive em estar calado durante esta hora e meia. Mas temos o gosto de ter estado aqui e começado à hora. Vamos terminar às 8, como nós prometemos. Como ainda tenho 2 minutos, não resisto em ter apenas aqui uma pequena reflexão. O que nos interessa aqui na Católica, em particular nesta área, começa pela tecnologia. Não a tecnologia em si, mas para que é que ela serve. E os exemplos que nós vimos são exemplos de tecnologias mais ou menos avançadas
encontrando modelos de negócio e oportunidades. Eu tenho duas palavras, as duas palavras me vieram à cabeça, eu achei fantástica, confesso, a ação e a forma humana e simples como todos se apresentaram. A primeira é a inovação, as ideias que aparecem porque é possível, e a segunda é coragem. Esta coisa de fail fast é muito bonito. O exemplo que damos é que o Thomas Edison experimentou 2000 vezes, não é a lâmpada elétrica até acertar, mas quer dizer, nós não podemos experimentar 2000 vezes este tipo, portanto temos de ter coragem. O que é certo é que as oportunidades aparecem, há riscos, como o exemplo que nós vimos, Revolut, as startups e as fintechs não estão só em Portugal, mas há uma reflexão, nós temos uma visão, aqui na Católica, a nossa visão é de discussão, é de trazer aquilo mais avançado que se faz, não só em termos tecnológicos, para que é que serve. Nós temos uma visão, e eu vou deixar-vos com esta reflexão, e que é a seguinte: a tecnologia, de facto, tem vindo a mudar muito e está a acelerar. Porquê? Por causa, essencialmente, das redes sociais. Nós estamos a aprender todos a utilizar a tecnologia mais rápido, as empresas e as pessoas. A velocidade com que se aprende nesta década é muito diferente da velocidade com que se aprendia 10 anos atrás. E aquilo que vai mudar o sistema económico daqui para a frente não é a tecnologia que nós já conhecemos, é a tecnologia que está a ser construída hoje. Essa reflexão deve ser feita agora. Que tecnologia é que está hoje a sair e o que é que vai acontecer dentro de alguns anos para nos posicionarmos a tempo? Porque a inovação vai continuar a acontecer. E a reflexão, a visão que nós temos aqui na Católica é simples e vem muito ao encontro, curiosamente, do que teve aqui a ser discutido, e achei maravilhoso, é que vai ao nível do ecossistema. Portanto, a questão não é o banco, ou o elefante, ou a startup. A questão é como é que vão evoluir os ecossistemas e qual é o nosso posicionamento dentro do ecossistema que vai evoluindo. Onde é que estão as oportunidades e como é que nós as podemos apanhar. É com esta reflexão que eu vos deixo. Muito obrigado por terem cá estado. Mais discussão. Temos o nosso curso de Fintech a começar dia 9. Peço desculpa, tenho que dizer estas coisas. E vou pela primeira vez dizer isto, e não será com vocês a última, em nome do professor Filipe Santos, Deano da Católica, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.